Muito boa tarde. Chegamos à última das 6 transformações para alcançar os ODS. A transição digital é a última, mas certamente não é a menos importante. E eu quero começar por agradecer ao engenheiro Mário Parra da Silva e a toda a organização, à Cláudia, ao Ulisses, a idealização e o esforço de montar esta conferência, ainda mais difícil neste formato. Aliás, este tempinho que tivemos agora, desde a última sessão, desde a última mesa redonda, demonstra estas dificuldades técnicas que, por vezes, acontecem nestes formatos. O dia está quase no fim, por isso podemos já fazer um balanço e dar-vos os parabéns pelo sucesso a todos os participantes, esperando neste painel estar à altura dos que tão brilhantemente já nos precederam. Como dizia o engenheiro Parra da Silva no início da conferência, 2030 é já amanhã e os ODS 2030 são uma agenda para os objetivos que a humanidade não está até agora a conseguir atingir. Ora, a revolução digital, que é o tema desta mesa redonda, é precisamente talvez uma das mais potentes ferramentas para executar esta agenda, e não apenas é uma ferramenta, como é um acelerador, e bem precisamos de recuperar os tempos, os atrasos provocados por esta pandemia. E, portanto, eu ia começar por apresentar os 3 ilustres participantes nesta mesa redonda. O engenheiro Tiago Santos Barroso é o CEO da Everis Portugal, uma empresa do grupo NTT. Fez o seu percurso académico no Instituto Superior Técnico, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, e acumula 18 anos de experiência na área de tecnologias de informação, tendo assumido diferentes cargos de direção e liderança ao longo dos últimos anos, acompanhando o crescimento da Everis Portugal, assumindo a responsabilidade, nomeadamente, pela operação em Angola e, mais recentemente, tendo liderado o negócio nos setores de energia, retalho, logística e manufatura. A doutora Paula Salgado é a presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática IP. O Instituto de Informática é o braço tecnológico de todo o sistema de segurança social em Portugal. É licenciada em Economia pelo ISEG, tem uma pós-graduação em Administração Pública e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Évora e um mestrado em Economia e Estudos Europeus, igualmente pelo ISEG. Foi assessora dos secretários de Estado da Segurança Social em 2 governos e tem ainda exercido funções técnicas superiores e dirigente em entidades da Segurança Social e no IFAP, o Instituto de Financiamento da Agricultura Portuguesa. Portanto, além do interesse nos ODS, nós temos pelo menos em comum estas passagens pelo ISEG e pelo IFAP. Ok. Comecei a trabalhar no IFAP há 40 anos atrás. O engenheiro Tiago Ribeiro é o diretor de desenvolvimento de negócio B2B da NOS e tem 20 anos de experiência no setor da tecnologia, tendo passado já por 3 operadores em Portugal e no Brasil, e pela consultoria, mas sempre focado no segmento empresarial e no potencial transformacional de tecnologia e inovação nas operações e sucesso das organizações. É responsável pelo desenvolvimento de negócio empresarial da NOS. Quem tiver alguma dificuldade ou falta de banda é falar para esta conferência. E a NOS assume-se como tendo um papel charneira na transformação digital das empresas portuguesas e como dinamizadora do ecossistema de inovação em Portugal. Não vamos, por impossibilidades técnicas, conseguir ter connosco também o Dr. Nuno Gonçalves, como inicialmente previsto do IAPMEI. Esperamos poder contar com as ideias dele noutra oportunidade. Portanto, a todos muito obrigado por participarem nesta mesa redonda e eu ia começar com uma questão que quero colocar a todos. O que leva cada uma das vossas organizações a colocar os ODS 2030 na sua agenda? E que divulgação têm realizado, quer internamente, quer junto à sociedade? E, finalmente, que atividades têm promovido ou têm planeadas? Nós vamos fazer vamos fazer 3 ciclos de questões, portanto, agradecia que fossem breves e dinâmicos, ver se criamos aqui uma dinâmica interessante para a nossa assistência. Sim. Tiago Barroso, peço desculpa. Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde aqui também aos colegas do painel e a todos os que nos possam estar todos aqueles que possam estar a seguir o evento, boa tarde a todos.
deixava, antes de responder à sua pergunta, um agradecimento e uma saudação à Global Compact Network Portugal por esta iniciativa e, evidentemente, pela comemoração do 5º aniversário da Aliança ODS Portugal. A pergunta que coloca é bastante abrangente, tá? Portanto, vou tentar sucintamente dar aqui uma visão geral da perspectiva que nós, enquanto Everis e NTT Data, temos sobre este tema e como é que estamos a abordar. Primeiro, do ponto de vista de relação mais institucional, tanto a Everis como a NTT Data são signatárias do United Nations Global Compact, e em Portugal temos também muito orgulho de fazer parte do Global Compact Network Portugal. E a sustentabilidade é, desde há muito tempo, parte integrante daquilo que é a nossa estratégia enquanto empresa. Numa visão de posicionamento global de uma multinacional, é muito claro, e desde há vários anos esta parte, que a companhia assume que o seu valor no mercado já não é só o resultado daquilo que é o seu resultado financeiro, do seu EBITDA, daquilo que gera para os acionistas, mas também é muito aquilo que a companhia, a forma como trata os fatores ambiental, social e de governança. Portanto, esta é uma visão clara que a companhia tem, de que aquilo que é o reconhecimento da companhia no mercado é fator do seu desempenho económico, vou dizer assim, financeiro, e também da forma como lida com estas dimensões, as dimensões ambiental, social e de governança. E que este valor de mercado é também muito significativo naquilo que nós depois conseguimos, enquanto empresa, atrair do ponto de vista de investimento, atrair do ponto de vista de captação de talento e, com isso, fazer desenvolver o nosso negócio. E esta é a visão de partida. Elegemos para aquilo que é a nossa atividade 6 ODS prioritários, dos 17 existentes. Posso partilhar o trabalho digno e crescimento económico, a educação de qualidade, a igualdade de género, reduzir as desigualdades, a ação climática e as parcerias para a implementação de objetivos. Esta é a visão institucional, diria assim, mas eu gostava de partilhar uma visão um bocadinho mais apaixonada do tema também. E citando aqui o fundador da Everis em Portugal, a visão de que nós teríamos que ser uma empresa de gente boa e de boa gente, ou seja, há uma filosofia na empresa de que temos que ser uma companhia composta por pessoas com talento e ambição para desenvolver negócio, mas também uma companhia de pessoas com causas, e portanto esse espírito está muito incutido na companhia desde há 20 anos, não é? E portanto desde há 20 anos que os nossos colaboradores nos têm exigido de forma contínua a ação neste domínio da sustentabilidade. Essa exigência é um facto, tem vindo a acentuar-se nos últimos anos, isso é muito evidente daquilo que é a nossa massa crítica de pessoas que compõem a companhia, e essa é a visão mais apaixonada também, é no fundo dar corpo a uma visão coletiva de que temos que contribuir para um mundo mais sustentável. Dei uma resposta primeiro do ponto de vista mais institucional e uma resposta depois do ponto de vista mais... Temos possibilidade depois de aprofundar. Paula, no caso do Instituto de Informática é uma situação diferente, não é? Uma entidade pública. O que é a vossa alma em relação aos ODS e a vossa posição institucional também, claro? Ok, boa tarde a todos. Gostaria de começar por agradecer à Aliança ODS Portugal o convite para participar hoje na comemoração do seu 5º aniversário. Também cumprimentar os meus colegas de painel. Vou tentar ser assim um bocadinho rápida. Portanto, o Instituto de Informática aderiu, diria, recentemente à ODS, aderiu no final de 2019, à Aliança Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Deparámos logo com a pandemia no início de 2020, também nos causou aqui alguns constrangimentos em termos depois da operacionalização,
Mas, de qualquer forma, gostava de partilhar convosco que, desde a criação do Instituto de Informática, há 21 anos, que tem havido, efetivamente, muitas preocupações ao nível da sustentabilidade e da responsabilidade social, com diversas iniciativas deste cariz, mas que nunca estiveram vertidas em sede de planeamento estratégico. Em 2017, efetivamente, fazia todo o sentido incluí-las no nosso plano estratégico, e uma vez que invertê-las num objetivo estratégico visa garantir a sustentabilidade organizacional, apostando na inovação, na qualidade e na responsabilidade social e ambiental. Nós consideramos que as ODS constituem uma oportunidade para melhorar os nossos projetos estratégicos e assim contribuir para o desenvolvimento sustentável, quer em Portugal, quer em todo o planeta, não é? Que é uma das nossas missões e para o qual todos nós devemos contribuir. Neste contexto, quando aderimos à ODS, tínhamos como objetivo contribuir para o objetivo 17, parcerias para a implementação dos objetivos, mas a verdade é que, indiretamente, e enquanto o braço informático, como há pouco referiu, da Segurança Social, nós contribuímos para uma panóplia de objetivos estratégicos ao nível do ODS, desde a erradicação da pobreza, trabalho digno, crescimento económico, etc, etc. Portanto, no fundo, nós temos aqui uma dupla contribuição para esses objetivos mais internos e objetivos mais transversais a toda a sociedade. No ano em termos de divulgação, o que é que nós já fizemos? Como referi, este ano ficou um bocadinho prejudicado pela crise pandémica, porque fomos todos convocados na Segurança Social desde o primeiro momento para estar na linha da frente, embora por vezes muito invisíveis. No entanto, ainda fomos conseguindo compatibilizar algumas ações, como, por exemplo, sessões de Open Innovation, em que se pretende partilhar boas práticas, experiências com diversos especialistas. Por exemplo, fizemos sessões de Workplace do futuro, Bitcoin, etc. Numa área mais interna, fizemos também campanhas ao nível da violência doméstica e da masculinidade cuidadora, que é um tema assim novo e recente que está muito em voga. Gostaria também de partilhar convosco um tema que é particularmente querido, que foi o lançamento do Orçamento Participativo do Instituto de Informática. Foi algo absolutamente inovador na administração central e que inclusivamente já foi pioneiro, e que fomos pioneiros e que já recebeu um prémio do INA como um dos prémios de projetos inovadores na gestão pública. Para já, temos algumas ações planeadas para 2021, mas se calhar podemos deixar para uma próxima ronda, se for necessário. Muito obrigado. Tiago, no caso da nós. Olá, boa tarde a todos. Enfim, fazia minhas as palavras também dos meus colegas para dar os meus parabéns à Aliança ODS pelo 5º aniversário. Também um olá à distância e virtual aqui aos meus colegas de painel e ao João Paulo também. Repare, no caso da nós na realidade sempre enquadrámos o tema da sustentabilidade como um tema crítico da nossa estratégia, em parte porque gerimos ativos que acabam por ter que deixam pegada. Tanto os ativos tecnológicos têm imensas vantagens, têm algumas outras desvantagens também. Portanto, nós acreditamos que temos aqui um papel de primeira derivada e um papel de segunda e terceira derivada, que eu explicarei ou tentarei explicar ao longo desta sessão. Mas a nível da nossa política de sustentabilidade e de alinhamento com a ODS, nós regemos por três princípios base, que depois, na realidade, derivam em 4 pilares estratégicos. Portanto, os 3 princípios base são, por um lado, a atuação no mercado, junto dos nossos colaboradores, junto dos clientes, junto dos fornecedores e junto dos parceiros, porque acreditamos que temos aqui alguma capacidade também de induzir comportamentos, internamente e externamente. Temos o tema da preservação, no sentido de minimização dos impactos ambientais da nossa própria atividade, mas a bem da verdade também dos impactos ambientais da nossa cadeia de valor, portanto, nomeadamente fornecedores e parceiros. E temos aqui um terceiro princípio que toca no tema da transformação, no sentido que acreditamos, através do nosso negócio empresarial, que temos a capacidade de ajudar
a sociedade no sentido lato, mas as empresas, o mundo académico, a também atingir níveis de sustentabilidade superiores ao ponto de partida, e portanto acreditamos que podemos ter um contributo tão direto quanto nos seja possível no seu próprio posicionamento no que toca à sustentabilidade. Dito isto, nós temos 4 pilares estratégicos pelos quais, na verdade, nós adotámos 11 dos objetivos, não partilharei convosco agora, mas que no final do dia se agregam aqui em 4 pilares estratégicos. Por um lado, dar uma adequada resposta aos desafios ambientais, que passa por temas como garantir e otimizar a eficiência energética, a nossa própria eficiência energética em primeira instância e dos nossos clientes e de nossas empresas e sociedade em geral, contribuir para a redução das emissões em geral, mas também a temática da economia circular, porque, enfim, não é só no papel e no lixo que se faz reciclagem, há no material eletrónico também, e que isso há uma reciclagem mais difícil de fazer até, e portanto nós acreditamos que temos também aqui um papel no tratamento da obsolescência de equipamentos informáticos e de ativos informáticos dos nossos clientes, a nível de data center, comunicações, o que for, e já atuamos nesse sentido junto dos nossos clientes. Num segundo pilar estratégico, e que falaremos mais à frente também, acredito eu, tem a ver com a temática de uma atuação com propósito, e a palavra forte aqui é o propósito no digital, e portanto desse ponto de vista acreditamos que temos um papel na generalização do acesso ao digital, na promoção da inclusão digital, na preparação do profissional do futuro. Nós empregamos muitos jovens em ondas de trainees que todos os anos chegam ao mercado profissional pelas mãos de nós, mas tenho a certeza que acontecerá o mesmo aqui nas empresas dos meus colegas de painel, e temos aqui obviamente uma responsabilidade de formatar o profissional do futuro mais no seu pensamento e na sua forma de estar. Ainda neste tema do propósito, de atuação com propósito no digital, há aqui um tema também da inovação, mas uma inovação sustentável, e que eu espero ter a oportunidade também de falar um pouco mais à frente no nosso papel aqui. Últimos 2 pilares estratégicos. A valorização das nossas pessoas, no sentido de potenciar a igualdade de oportunidades e desenvolvimentos, especialmente numa área tecnológica, que teima em estar enviesada do ponto de vista da igualdade do género, ou da desigualdade do género, neste caso, começa logo nas universidades, enfim, a tendência é essa que tem vindo a melhorar de ano para ano e que é visível com muito agrado, mas também promover aqui um melhor equilíbrio entre a saúde e bem-estar. Não falo só do bem-estar físico, falo também do bem-estar mental, psicológico, tão testado agora neste contexto de pandemia, que tem colocado pressão a todos nas formas de trabalho, nas formas de estar e na vida, e em diluir talvez estas fronteiras entre a vida pessoal e profissional. O último pilar estratégico para o tema da gestão com responsabilidade, portanto, na garantia que temos um modelo de governo alinhado com as melhores práticas do mercado, atuações éticas aos níveis mais elevados, e portanto, desse ponto de vista, enfim, já faz parte do nosso DNA há bastante tempo, mas por outro lado também este nosso papel de atuação indireta em toda a nossa cadeia de fornecimento e, portanto, este pilar de gestão com responsabilidade não se esgota na gestão interna, mas é introduzido também na gestão de toda a nossa cadeia de valor e de entidades que trabalham connosco a montante e a jusante. Última nota, João, para o tema de que, como empresa com DNA de engenharia, que o é, isto para nós não faria sentido se estes compromissos não fossem efetivamente mensuráveis, avaliáveis e muito públicos enfim, nós somos uma empresa cotada, portanto, mais do que nós acreditarmos que estamos em linha com metas que definimos, é importante que essas metas sejam públicas e o atingimento das mesmas. Bom, e agora para a segunda questão, começamos com o Tiago, ele vai ter que recuperar um bocadinho do tempo que gastou anteriormente, e a questão é esta: na vossa perspectiva, qual é o impacto da revolução digital na concretização dos ODS 2030? Que tecnologias podem impulsionar que objetivos? Portanto, vamos olhar um bocadinho para fora, vamos falar um bocadinho daquilo que são as ambições fora da empresa, fora do contexto da vossa organização,
Como é que podemos garantir, além disso, à escala global, processos de transferência tecnológica equilibrados? Sim, vamos lá responder essa pergunta e tentar recuperar tempo. Não sei se é compatível, mas vou tentar. Deixa-me começar por dentro, porque tudo o que fazemos, não fazemos para dentro, fazemos dentro, mas fazemos sempre para fora. Portanto, eu diria que, por um lado, nós não vemos, provavelmente, assim, uma separação ou uma ligação difícil de fazer entre sustentabilidade futura e tecnologia e digital. Portanto, acreditamos que a tecnologia em geral e o digital em particular é um enabler, um acelerador, se quisermos, para atingir patamares mais ambiciosos ao nível da sustentabilidade, e isto começa dentro. Nós temos muita consciência do impacto da nossa própria atividade, como referi há pouco, de quem detém ativos tecnológicos, ativos que consomem energia e por aí vai. E, portanto, desse ponto de vista, já há vários anos que temos como fator muito relevante tentarmos otimizar e reduzir ao extremo o consumo dos nossos próprios ativos, da nossa rede, o aumento da utilização de energias renováveis, e, portanto, tanto temas core como temas laterais, mas não menos importantes, como a reconfiguração da nossa frota de veículos, e que temos muitos veículos na rua, nomeadamente para equipas de field force e comerciais, e, portanto, uma renovação de frota que tenda à utilização de carros híbridos ou elétricos, e que na realidade passa também por uma reconfiguração de processos, nomeadamente, por exemplo, na utilização do digital para permitir processos de autoinstalação dos nossos próprios clientes, que no final do dia é aqui uma espécie de ovo de Colombo, porque melhora a experiência do cliente, mas a bem da verdade tira técnicos nossos da rua, técnicos esses que teriam que se deslocar, técnicos esses que teriam que entrar num carro e poluir, não é? E, portanto, tudo isto que fazemos para dentro, no final do dia, traduz-se para fora, seja, espero eu, em melhor experiência, processos mais seamless, mas também em custos mais baixos de uma operação, que se traduzem nos preços dos nossos produtos e serviços. Para fora, nós acreditamos piamente, e esta crença não é deste momento, basta olhar para a nossa estratégia relativamente pública desde há 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, nós acreditamos efetivamente que muito do que fazemos, alavancando tecnologias como o IoT, tecnologias em torno do Analytics e do Big Data, tecnologias de cloud e digitalização, e agora mais recentemente o 5G, acreditamos piamente que são tecnologias disruptivas do ponto de vista de, através do digital, permitir otimizar operações dos nossos clientes, permitir tomar decisões mais sustentadas, por exemplo, ao nível do município. Eu estava há pouco a ver o painel anterior, as tecnologias de os projetos de Smart Cities não são projetos de tecnologia, não são. A tecnologia é um enabler, como é em todo o lado. O que permite é para um autarca, é que um autarca tome decisões muito mais conscientes de onde aplicar os seus recursos, associado à procura de pessoas, de serviços, etc. E, portanto, tentando então recuperar o tempo, eu diria que há esta dualidade aqui na nossa atividade, muito por digitalizar os nossos próprios processos internos, mas para a bem da sociedade, clientes e empresas, e depois levar este nosso conhecimento tecnológico, as parcerias que temos montadas, os nossos ativos, a bom uso na casa dos nossos clientes e para potenciar o mesmo processo transformacional nas suas próprias casas e operações. Muito bem. Paula, ok. Mesma pergunta transversal. Eu caindo um bocadinho... talvez em repetição, mas faço o que o Tiago disse. Eu efetivamente considero que a transição digital constitui um acelerador na concretização de muitos dos objetivos do ODS 2030. Não há dúvidas para isso, e também não há dúvidas que a tecnologia só por si já iria contribuir para a sua concretização. Em termos de que soluções tecnológicas é que estão atualmente no mercado que podem efetivamente contribuir ou acelerar para o cumprimento destes objetivos, eu acho que efetivamente as soluções de inteligência artificial, de machine learning, as soluções cloud que nos oferecem um mundo imenso de escalabilidade, mesmo o blockchain, que, por exemplo, na Segurança Social tem andado a nível internacional a ser muito falado, a internet das coisas, etc., são tecnologias que estão cada vez mais presentes no dia-a-dia e que efetivamente nos vêm trazer um mundo de novas oportunidades e que nós começámos há 2 ou 3 anos, ou um bocadinho mais talvez, a conhecer e a ver como é que as poderíamos utilizar, e eu acho que
podem efetivamente ajudar nos objetivos de erradicação da pobreza, do trabalho digno, do crescimento económico, da saúde de qualidade, acho que tem aqui um potencial imenso a esse nível, na indústria, na inovação, nas infraestruturas. Portanto, efetivamente, acho que estas novas tecnologias que emergem quase todos os dias, é um bocadinho exagero, mas é quase assim, vai efetivamente potenciar a concretização destes objetivos. Mas a tecnologia só por si será manifestamente insuficiente, isto é a minha opinião pessoal, e se não trabalharmos todos em conjunto, dificilmente vamos alcançar estes objetivos. Relativamente à questão do processo de transferência tecnológica, e assumindo aqui que se entende o processo de transferência tecnológica um processo de transferência para aqueles países menos desenvolvidos, não é? Com menores capacidades de colocar a tecnologia ao serviço do cumprimento destes objetivos, eu vejo isto como uma questão difícil e complexa, e agora falando aqui um bocadinho como cliente de software e de hardware, e perdoem-me aqui os meus fornecedores, eu vejo com algumas dificuldades que aconteça um processo de transferência tecnológica para estes países, porque terá que acontecer em algum momento, não é? Se quisermos a nível mundial cumprir estes objetivos, vejo com algumas dificuldades. Temos aqui um processo equilibrado, porque efetivamente os grandes fornecedores de tecnologia, salvo raras exceções, acho que não têm ainda bem presente estas preocupações. E posso partilhar convosco que, por exemplo, nós, Instituto de Informática, recebemos muitas vezes vários pedidos de colaboração, pedidos de PALOPs, no contexto das TIC, de implementação de sistemas de informação, em particular na Segurança Social. E a experiência que nós temos com esses países é de veras preocupante. Existem muitos interesses instalados que são bloqueadores deste processo de transferência tecnológica e, por vezes, quando tentam avançar com soluções, os preços apresentados são de tal forma proibitivos que acabam por não beneficiar destes aceleradores de cumprimento destes objetivos a nível mundial. Resumindo assim, em jeito de conclusão, eu acho que a concretização dos objetivos dos ODS 2030 na sua plenitude, efetivamente, só será viável através da conjugação concertada de diferentes áreas, começando quer pela capacidade de investimento, de definição de políticas públicas, criando condições para a concretização destes objetivos, com a ajuda da tecnologia de informação e comunicação, passando também pela promoção de iniciativas de cariz transversal, com vista à concretização de alterações culturais e organizacionais, que também são muito importantes para a concretização destes objetivos e, acima de tudo, com o compromisso de todos os países de colocar estes temas como prioridades na sua agenda. Fugindo aqui um bocadinho ao tema da tecnologia pura e dura, é para dar uma visão diferente. Não, e muito relevante, aliás. Acho que é o contexto adequado para a execução da agenda dos ODS. Muito obrigado. Tiago. Bom, a primeira parte da minha resposta a esta questão é reiterar, se calhar, aquilo que tanto o Tiago como a Paula disseram, na perspectiva de que a tecnologia, ninguém tem dúvidas, e a transição digital pode contribuir muito para aquilo que é elevar os níveis de sustentabilidade de cada país, de cada sociedade e do mundo em geral. Acho que isso não temos dúvidas, mas ao mesmo tempo há riscos, já foram aqui assinalados alguns, eu assinalava outros, e há alguns riscos, e gostava de focar este ponto, há alguns riscos que têm a ver com a própria tecnologia, também não nos podemos esquecer disso. E há muitos exemplos, podemos pensar no tema da própria literacia digital, até que ponto é que as dificuldades que algumas pessoas têm em ter acesso, digamos, a dinâmicas que lhes permitam aumentar o seu nível de literacia digital, vai ou não aumentar desigualdades do ponto de vista social, e isso é preciso ter atenção. Temos os temas da ética, muito focado nos temas da inteligência artificial, que levantam questões que é preciso pensar e para as quais temos que encontrar respostas, porque estamos a começar a pôr, e isso não tem em si mesmo nenhum mal, acho eu, na minha opinião, alguma capacidade de decisão autónoma naquilo que é a inteligência artificial, mas isso levanta algumas questões éticas que temos que ser capazes de responder enquanto sociedade global, nem sequer já é uma sociedade
de cada país com a sua cultura, mas eu diria que é um problema que é de uma cultura global do mundo e, portanto, nessa perspectiva, se calhar será mais difícil encontrar um denominador comum. Enfim, temos outro exemplo, que é o da manipulação da informação por via da sociedade da informação, das redes sociais e por aí fora. Portanto, há aqui alguns riscos que é preciso ter em conta e, portanto, o nosso entusiasmo com a transição digital é extremamente positivo, mas temos de ter isto em conta. Há muito trabalho nesse domínio a ser feito, muita gente a pensar nesses temas, mas não nos podemos esquecer para não corrermos o risco da transição digital funcionar ao contrário. Não é? Muito bem. Isto respondendo à primeira parte da questão. Olhando para o tema da transferência tecnológica, eu aí, permitam-me, deixem-me pôr-me no papel que é aquele que temos nós enquanto empresa. Portanto, nós, enquanto empresa, na prática, somos um prestador de serviços de transferência tecnológica. É isso que nós fazemos. Tá? É o nosso core de negócio. E, portanto, desde há muito tempo, temos uma filosofia muito clara naquilo que devem ser os nossos projetos de responsabilidade social corporativa, e essa filosofia, felizmente, que é assim desde há muitos anos, hoje em dia funciona muito bem naquilo que é o nosso apoio a elevar os níveis de sustentabilidade por via da transição digital. A nossa filosofia enquanto empresa para os nossos projetos de responsabilidade social corporativa é utilizar aquilo que são as nossas competências core, ou seja, aquilo que nós sabemos fazer em prol desses projetos. Tá? E, portanto, e dou-vos aqui 2 exemplos de como uma empresa que tem como core de negócio a transferência tecnológica põe essa capacidade em favor daquilo que é a evolução da sustentabilidade. Dá-vos 2 exemplos. Nós promovemos desde há vários anos sessões de iniciação à programação e de robótica para crianças desfavorecidas, com o intuito de procurar criar estímulos que limitem a tal desigualdade por via da literacia digital. É um exemplo. Outro exemplo, temos em marcha um programa em parceria, e focando aqui também o ponto que também já foi sublinhado pelos meus colegas, de que tudo isto também só se faz em conjunto, neste caso em parceria com o software vendor, de implementação de soluções de CRM para instituições de ação social, portanto, uma pequena solução de CRM que lhes permita a estas instituições de ação social fazer o seguimento dos seus benfeitores, lançar campanhas de angariação de donativos, enfim. Portanto, lhes permita a elas próprias dar um salto naquilo que é a sua digitalização, porque essas organizações, sem esse salto, provavelmente também não sobreviverão. Não é? E, portanto, deixávamos ou partilhava esta visão daquilo que pode ser o contributo de uma empresa que tem como core de negócio apoiar esta transferência tecnológica, o contributo para a utilização da transição digital para o incremento daquilo que é a sustentabilidade do nosso mundo. Muito bem. E agora gostava de vos pedir uma reflexão mais específica sobre a vossa área de trabalho mais próxima, e a começar pela Paula Salgado. O que é que poderia ser, se nós podemos idealizar, e julgo que isso alinhava com um conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável definidos, se podemos idealizar uma segurança social que seja geograficamente universal, isto é, que esteja presente em todos os países do mundo. E o que é que, para além daquilo que já referiu anteriormente, já poupou tempo nesta sua resposta, aquilo que poderão ser os obstáculos a que isto seja uma realidade em todo o mundo, porque nós sabemos que ainda só em relativamente poucos países do mundo e para uma fração da população existe proteção social. Pronto, vou tentar também ser aqui rápida, já me adiantei na outra, já dei aqui uma visão do que se passa no outro lado do mundo, e agora aproveitaria para fazer aqui algum pensamento para dentro e fazer a ligação para o outro lado do mundo.
Eu acho que neste momento é unânime que a Segurança Social assume um papel central na persecução dos vários objetivos de desenvolvimento sustentável, quer através de políticas sociais que contribuam para a erradicação da pobreza, de medidas de política pública que contribuam para a promoção do crescimento económico inclusivo e sustentável e emprego, bem como de políticas que que contribuam para a redução das desigualdades. Eu acho que se dúvidas houvesse sobre o papel da Segurança Social pública, como a falar da pública, porque há muitos países em que não existe uma Segurança Social pública, não é? Eu acho que esta crise sanitária em que vivemos veio efetivamente demonstrar que a Segurança Social garante o apoio àqueles que mais precisam. Eu posso partilhar convosco que em 2020 a Segurança Social apoiou cerca de 2,4 milhões de pessoas e mais de 150 mil empresas diretamente afetadas por esta crise. E em paralelo garantimos mensalmente o pagamento de mais de 4 milhões de prestações sociais. Esta é a realidade em Portugal do ano de 2020. Para terem noção da pressão que nós tivemos sobre o sistema, nós tivemos mais de 84 milhões de acessos à Segurança Social direta em 2020, que é o nosso canal transacional, praticamente o dobro do que tivemos em 2019. E perguntam-me se estava preparada. Não estava preparada, ninguém estava preparado, não é? Para esta realidade, essa é que é a verdade. E eu efetivamente diria que só foi possível apoiar este número de pessoas porque tirámos partido do processo de transformação digital que tínhamos em curso na Segurança Social, senão nos últimos anos, senão não o tínhamos conseguido. Nós, nos últimos anos, fizemos aqui uma aposta clara no reforço de serviços no canal digital, tirando partido de tecnologias mais recentes, como soluções de Big Data, clouds, RPAs, etc. Efetivamente, foi isso que nos permitiu fazer chegar rapidamente os apoios a quem precisava deles não digo no dia a seguir, mas quase na semana a seguir, não é? É óbvio que nem todos os países têm esta capacidade e preocupa-me em particular os países dos FALOPs e outros países em África, os países subdesenvolvidos, não é? E por isso é que há pouco também fiz a ligação com a transferência tecnológica. Eu acho que vai ser um bocadinho difícil, é um caminho, não digo que é impossível, mas é um caminho longo, fazer chegar a segurança social à generalidade das pessoas em todo o mundo. Não digo que seja impossível, mas acho que é um caminho muito longo, quer pelas questões traz em termos de desenvolvimento dos países, quer por questões orçamentais e financeiras, quer por, às vezes, até por vontades políticas, não é? Que é absolutamente essenciais neste contexto. Gostava também de partilhar convosco que eu costumo dizer isto muitas vezes, que a Segurança Social nos acompanha ao longo da nossa vida, desde mesmo antes de nascermos, através de uma prestação social que se chama Abono de Família Pré-Natal e após a morte com o reembolso das despesas funeral. Portanto, ela é absolutamente transversal. E se queremos chegar a todas as pessoas e em qualquer momento, nós, Segurança Social, agora falo por Portugal, porque há pessoas que efetivamente vivem fora do sistema, temos que nós conseguir alterar aqui o paradigma de relacionamento entre a Segurança Social e os cidadãos. Temos que deixar de ter uma postura reativa e termos uma postura proativa e temos de tentar ir ao encontro dos cidadãos. E neste contexto, é a minha convicção que os processos de transição digital, que tiram partido de soluções de inteligência artificial, machine learning, etc., vão nos ajudar muito na persecução deste objetivo, vão-nos ajudar muito a mudar aqui este paradigma que temos de relacionamento entre a Segurança Social e os cidadãos e vai-nos permitir, efetivamente, ir ter com aquelas pessoas que vivem aqui um bocadinho fora do sistema, mas que muitas vezes precisam de ajuda, não é? E eu acho que esta realidade é um bocadinho a realidade que se passa na Europa e nós participamos muitas vezes em conferências internacionais na área da Segurança Social
E este caminho que está a ser feito em Portugal é um caminho que é feito na Europa e no mundo, não é? É certo que os países nórdicos já estão mais à frente que nós, já é outra realidade, e aí não há dúvida que conseguem chegar, se calhar, a todas as pessoas. Os países do Sul estão um bocadinho mais atrasados, também não é nada de novo, não é? É a realidade que temos. E quando falamos com países fora da Europa, América do Sul, África, a realidade é diversa ainda e as dificuldades são muito maiores. E aí, pronto, eu acho que era preciso aqui outro empowerment para conseguirmos aqui o cumprimento destes objetivos ODS e chegar a quem mais precisa. Acho que era o que eu tinha preparado. Muito obrigado. A questão que tinha para o Tiago também específica, para o Tiago Ribeiro, era a seguinte: será que podemos pensar nesta prossecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030 em dar saltos tecnológicos, isto é, os países ditos em desenvolvimento, o Sul tem possibilidade de não fazer todo o percurso que a Europa fez ou que os Estados Unidos fizeram? Por exemplo, estou-me a lembrar dos bancos e dos negócios que nasceram em torno dos telemóveis na África Oriental, no Quénia, na Tanzânia. Qual é a sua perspectiva e a perspectiva eventualmente da nós a este respeito? Só perguntas fáceis daquelas de resposta rápida, não é? Ou eu vou tentar ser sucinto. O ponto é, a resposta fácil seria dizer que sim, até porque existem casos conhecidos, como o João Paulo referiu, Quénia, Ruanda, mas na realidade nem é preciso ir para países africanos. Há casos relevantes no Brasil, até Portugal tem um histórico de pioneirismo no lançamento de algumas soluções tecnológicas muito à frente de outros países. Isto é válido para telecomunicações, soluções de pagamento, de mobilidade, estou a pensar nas autoestradas, na Via Verde, etc. Portanto, que é possível implementar ou ter em conta acho que o palavrão é leapfrogging tecnológico, portanto, estes saltos de rã que permite a certos países, a certos contextos, surfar a evolução tecnológica de outros. A resposta é sim. Agora, e é assim porquê? É assim porque, efetivamente, a tecnologia e o digital vêm introduzir flexibilidade. Os temas da cloud, por exemplo, vêm reduzir custos de entrada, flexibilizando-os. As tecnologias móveis vêm reduzir a necessidade, as tecnologias de comunicação móvel vêm reduzir a necessidade de grandes investimentos a nível de infraestrutura fixa e, portanto, a própria tecnologia introduz flexibilidade. Depois temos um outro tema nada tecnológico, na realidade muito português, mas eu diria aplicável ao ser humano em geral, que há aquela máxima da necessidade aguça o engenho, não é? E, portanto, na realidade, quando a necessidade existe, haja criatividade e as soluções, provavelmente em contextos adversos, até existe mais incentivo para que soluções criativas surjam mais cedo. Depois, não nos podemos esquecer de fatores um pouco laterais, mas diria eu, permitem este tipo de contexto, o tal contexto que permite o leapfrogging tecnológico, nomeadamente os casos que conhecemos são casos onde, por exemplo, a regulação era mais light, são contextos de regulação simplificada, estou a pensar nos casos de pagamento, nos casos dos pagamentos, onde nitidamente uma regulação mais light potenciou, diria, uma adoção mais rápida da tecnologia, uma abordagem mais exploratória e etc. E depois, por fim, e não menos importante, a escala efetivamente ajuda. Portanto, existir escala permite, diria eu, em boa parte dos casos, suportar o case, portanto, suportar o case tecnológico, de algum investimento, etc., e de uma necessidade em escala. Agora, portanto, a resposta é sim, existem todas estas vantagens que falamos agora e todos estes enquadramentos. Agora, o leapfrogging não é um enabler, portanto, não deveria ser algo sustentável, ou seja, é pouco provável, argumentaria eu, mas acho que suportado no que é, enfim, no que diria talvez a literatura ou a análise aprofundada por académicos dos casos conhecidos, que o leapfrogging permite efetivamente obviar o setup
mas não garantir sustentabilidade, porque existirem estratégias de inovação a médio e longo prazo é um fator crítico, porque senão as provas de conceito e os pilotos acontecem muito depressa, mas é dar um ano para, de alguma forma, todas as soluções e os pilotos caírem em obsolescência. E isto, infelizmente, não é só em países lá fora onde isto acontece. Há muito experimentalismo também em Portugal, que nem sempre depois, enfim, sobrevive ao segundo ano, porque pode estar a faltar aqui um pensamento, enfim, mais médio e longo prazista. Depois, o tema do modelo de governo também é crítico, a existência do modelo de governo. E depois, como eu estava a dizer, esta estratégia, isto tudo estar embrulhado numa estratégia de médio e longo prazo também. E, portanto, é inevitável que estes países, que sim podem beneficiar do leapfrogging tecnológico, mas é inevitável terem uma estratégia que os permita, ou que lhes permita encontrar o seu espaço como produtor e não só como consumidor de tecnologias de outros e das acelerações de outros. Agora, última nota para hoje em dia nós estamos aqui muito a falar em tecnologia, também já se falou de pessoas, e nesta ligação entre cruzamento e pessoas, o brain power é cada vez mais relevante. Existem imensos casos potenciais de utilização de dados massivos para extrair algo, para extrair algum tipo de insight, ou melhorar a mobilidade urbana, ou melhorar a utilização de recursos, etc. E a tecnologia ajuda, porque há poucos anos atrás não era possível trabalhar quantidades massivas de informação como existem hoje, como as quantidades de informação que um operador de telecomunicações introduz, que um operador de pagamentos introduz, como que eu diria, como boa parte das grandes organizações introduz, uma utility, etc. Portanto, a tecnologia ajuda, mas eu diria que a componente relevante é o brain power. E o brain power não tem fronteiras, não é? Portanto, o brain power, há tão bons data scientists em Portugal, e alegaria eu noutros países, estamos a falar há pouco da África, mas eu diria que é irrelevante, como noutras geografias. Obviamente a escala, introduz aqui um fator de dimensão, mas eu não vejo nenhum constrangimento ao dia de hoje, tendo em conta todas aquelas vantagens que a tecnologia flexível introduz, mas também pelo facto de que hoje em dia ser tão ou mais importante o brain power como o poderio tecnológico, não vejo nenhuma razão para o leapfrogging não ser uma realidade, sendo que dou a nota novamente que não é sustentável. É um acelerador, é um kickstart, potencia o arranque, mas isto não obvia que um país tenha que ter uma estratégia de inovação e um governance muito rigoroso e médio e longo prazista. Não sei se respondi, João. Muito bem. Daqui a bocadinho vamos debater, mas antes disso gostava de perguntar também ao Tiago, colocar-lhe uma questão aqui mais específica, que reparei que no seu perfil de uma rede social tem tecnologias para coisas que interessam. E isso liga muito àquilo que referiu anteriormente, do propósito e, portanto, de haver algum sentido naquilo que se faz. Entre as empresas, há aqui uma questão que eu gostava de colocar, que era, entre as empresas que já estão de alguma forma sensíveis ao tema dos ODS, e já têm os ODS na sua agenda, nomeadamente para fazer relatórios, quais é que são aquelas que usam os ODS apenas a esse nível, a nível de relatórios de sustentabilidade e de responsabilidade social corporativa, e quais é que já as transformaram em modelo de negócio e de modelo de negócio global até, integrando o seu posicionamento estratégico? Bom, esse moto parece de facto, o moto não é meu, é da companhia, tecnologia para as coisas que interessam. Mais do que procurar definir com exatidão quais é que são as coisas que interessam, eu creio que esse moto que procura é sublinhar que a tecnologia digital são hoje um meio essencial e com um contributo muito forte para aquilo que é o incremento da sustentabilidade do nosso mundo. Mas isso, no fundo, foi a resposta que também dei há pouco na intervenção anterior. Relativamente à segunda parte da questão, nós, enquanto companhia multinacional, definimos um conjunto de ODS como prioritários, que foi aqueles que referi também há pouco na intervenção inicial, inclusive. Depois, cada operação declina para si aqueles que entende que
são os mais prioritários face às circunstâncias próprias da sua operação. Pode haver aí alguma nuance, mas em todo o caso depois não fazemos distinção entre aquilo que são ODS mais dirigidos àquilo que é a nossa ação externa ou ODS mais dirigidos à nossa ação interna. Não é? Portanto, Tiago, peço desculpa, a minha questão é, será que as empresas deram esse salto? Isto é, estão efetivamente a integrar na sua estratégia ou apenas no seu relatório? As empresas, obviamente, que até por histórico de todos esses temas, não eu acho que... Não empresa em concreto, não... Sim, claro. As empresas começaram por integrar aquilo que são práticas na sua operação interna, não é? E à medida que estes temas ganham escala, passam a alargá-los para a perspectiva de negócio. Tá? E cada uma procurará, naquilo que é o seu core de negócio, a desenvolver novos negócios dirigidos ao tema da sustentabilidade. Isso creio que é muito claro. Aquilo que disse há pouco também de como nós nos entendemos enquanto mercado, eu creio que isso começa a ser geral do ponto de vista das grandes empresas, que é a percepção de que o seu valor de mercado já não é só o resultado líquido que geram, mas é a percepção que o mercado tem daquilo que são os seus comportamentos relativamente aos fatores ambiental, social e até do próprio seu modelo de governo, como é que são transparentes ou não na publicação dos seus resultados, a forma como lidam da perspectiva ética com o seu negócio. Portanto, eu creio que há uma consciência muito grande hoje em dia, e eu até diria que há um ponto de inversão nessa lógica também, ou seja, eu acho que há hoje em dia, ou que estamos num ponto de transição em que, para além daquilo que é a valorização social das ações que as empresas desenvolvem do ponto de vista de contributo para a sustentabilidade, começa a existir uma valorização económica dessas ações. Não é? E a partir do momento em que começa a existir essa valorização económica dessas ações, é evidente que o foco global de todas as empresas neste domínio passa a ser muito mais concreto e, portanto, é certo que existem ações internas, mas estou crente que a maior parte das empresas já olha para esta perspectiva, numa perspectiva de contributo sério e efetivo para aquilo que é o incremento da sustentabilidade do nosso mundo. Acho que esse é um fator de viragem, e é um fator de viragem que deriva, sobretudo, do nosso esforço individual de cada um, de tornarmos este tema um tema de consciência global. Muito bem. Nós não vamos ter tempo para fazer uma última ronda, mas se gostassem de dizer qualquer coisa, qualquer elemento para finalizarmos em beleza, ou para debater algo que tenha sido dito por um dos colegas de painel, por favor, disponham. Eu, se me permitem, só tinha uma nota muito rápida, só para reforçar o tema das parcerias, porque ter uma conversa sobre os ODS focado em empresas é claramente redutor, não é? O tema da temática dos ODS, no final do dia, tem por objetivo mudar a sociedade ou as sociedades. E, portanto, desse ponto de vista, o tema das parcerias, e todos os meus colegas referiram isso, se vá dos pequenos fabricantes às entidades que fazem parte das cadeias de valor de cada uma das organizações, ao ecossistema de inovação muito alavancado, e fortemente alavancado em startups e academia, chegar a encontrar aqui o ponto de equilíbrio e na criação de parcerias justas, mas que, por outro lado, criam oportunidades para cada uma destas entidades também crescerem no seu potencial de impacto nos ODS, é particularmente relevante. Posso dar alguns exemplos muito rápidos, mas no caso de nós temos criado já desde há alguns anos um prémio de inovação e todos os anos forçamo-nos, como se isto não fosse necessário e intrínseco para a nossa operação, mas para além disso forçamos-nos a olhar para ecossistemas de startups e prometemos, se quisermos, que as startups vencedoras vão fazer parte do nosso pitch e, portanto, farão parte do nosso ecossistema de parceiros, terão acesso aos ativos que nós temos para disponibilizar, nomeadamente a capacidade depois comercial de posicionar os seus produtos no mercado. Por outro lado, fazemos, e no outro extremo,
também também temos ativas parcerias estratégicas com os grandes players da cloud, diria com os 3 grandes players da cloud, mas também com os grandes players da segurança, e desse ponto de vista acreditamos que isto pode trazer aqui um efeito multiplicador na capacidade de impacto na sociedade, não é? Porque se as grandes organizações que atuam no mercado, nos seus diversos fatores, nas suas diversas frentes, seja governamental, empresarial, indivíduo, sociedade em geral, se alinharem na percussão destes objetivos, eu acredito e acreditamos que há aqui claramente um fator multiplicador e, portanto, última nota para este tema das parcerias e do ecossistema de parcerias que me parece fator crítico para que isto funcione. Sim, eu concordo. É um dos acréscimos, um dos diferenciadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 em relação a iniciativas semelhantes tomadas anteriormente. Estou de acordo. Eu concordo com... Já não dá. Às 7 da tarde, vamos... Peço desculpa. Pode falar já. Não, eu estava só a dizer que concordo... Um pequeno feedback. Sim, que concordo com o Tiago, mas também acho que o grande desafio é nós em Portugal conseguimos fazer parcerias. Nós acho que já temos feito um caminho positivo, mas acho que ainda há um longo caminho a percorrer, porque estamos sempre muito focados nas nossas coisas, nos nossos objetivos, e temos esta dificuldade. Acho que é mesmo uma questão cultural, não é? Temos que trabalhar para ultrapassar aqui algumas questões e trabalharmos verdadeiramente em parceria, porque só se estivermos todos mobilizados para este objetivo é que vamos ultrapassar estes desafios económicos, sociais e ambientais que temos pela frente. Se calhar devíamos ter começado por aí. Talvez. Já agora sublinho só, para não gastar mais tempo, sublinho tudo aquilo que o Tiago com a Paula disseram, e estou totalmente de acordo, e essa dificuldade que temos em Portugal das parcerias, sinto mesmo, acho que é um sinal evidente que temos que ultrapassar todos em conjunto, sim. Então, há um compromisso, pelo menos dos membros deste painel, eu alinho também, em fomentarmos mais parcerias e ultrapassarmos esta nossa cultura divisionista, não? que herdamos, mas não queremos fazer herdar aos nossos filhos. Sim, senhor. Olhem, resta-me agradecer-vos e a todos os resistentes, os 70 resistentes que nos acompanharam até esta avançada hora. Pedir-vos para deixarmos agora espaço no palco para o encerramento com a Engenheira Parra da Silva e até uma próxima oportunidade para discutirmos estes importantes temas. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E agora convidava o Engenheiro Parra da Silva, afinal esta é a casa dele e não a minha, mas a juntar-se ao palco para o encerramento da sessão. Ora, já aqui estou. E pronto, olha, estou cheio de netos aqui ao lado. Hoje, quarta-feira, é o dia dos netos virem cá a casa, de modo que estou aqui cheio de netos. Mas estive sempre a assistir e gostei muitíssimo das sessões. Foi uma edição da semana espetacular. Coube ao João Paulo Carvalho ser o último, a moderar a última sessão, ou seja, não teve as 150 pessoas habituais, mas teve 70 pessoas muito interessadas. Exato. Eu acho que esta temática, eu devo confessar-vos porque é que esta temática ficou para o fim. Porque, do meu ponto de vista, era a mais interessante de todas. É aquela que mais projeta para o futuro. É aquela que vai mais proporcionar-nos um mundo futuro. É na tecnologia que nós vamos criar o mundo futuro. E portanto, eu achei que, não, tem que pôr para o fim aquilo que retém mais as pessoas e que é mais interessante, que faz com que mais gente queira continuar. E acho que isso foi conseguido, porque as pessoas que estão presentes são seguramente pessoas que estão muito interessadas na temática e que se enriqueceram com o conteúdo da sessão e espero também que se tenham divertido, porque estas coisas são para ser agradáveis e para ser divertidas. Acho que isso na informática foi sempre um timbre, nós não existimos para ser sorumbáticos mas também para fazer alguma diversão com isto, porque senão fica só bits e bytes, que é uma coisa muito aborrecida.
Mas não, construímos um futuro, e um futuro que vai ser muito agir, com coisas muito inesperadas, como, por exemplo, a Quidgest dizer que daqui a mais uns anos haverá muito poucos programadores e muito mais gente a fazer software do que os programadores, que eu acho espetacular e acho que é mesmo por aí que o futuro tem que ir. Vai haver um dia em que estas coisas são mais banais. Claro que os técnicos terão de continuar por trás a garantir o lado mais técnico, mas nós temos que democratizar a feitura de uma rotina, de um algoritmo, de um instrumento que nos permita obter um determinado resultado a partir de uma série de instruções que o computador possa entender, como são lógicas, são sequenciais, são unívocas, enfim, por aí vai. Portanto, aliás, há uma afirmação que eu gostava de usar para reforçar essa, que é, no futuro, quem não programar, no sentido lato, quem não criar programas, quem não criar soluções, vai ser programado. E por isso... tipo Matrix, não é? Quer dizer, ou programas ou então tens alguém que te programa a ti. Boa. João, eu prometo que a gente há de fazer uma sessão só sobre isto. E uma manhã toda, e com pessoas que possam trazer contributos, porque isto é tão importante. Isto está na vida de todos nós. Eu há dias atrás tropecei num automóvel e depois alguém me disse, sabes que isto fala? Eu digo, fala como? Pede aí que ligo uma chamada telefónica. E eu disse, olha, liga para fulano. Claro que ele primeiro disse, olá, bom dia, e disse a marca do carro. E ele ligou. E eu estava com o meu neto mais velho e pensei para comigo, daqui a uns anos, ele nem sequer vai perceber como é que é possível que tenha havido automóveis, estou falando, porque para ele vai ser trivial. Tal como hoje, também com os meus netos, eu adoro os meus netos, já devem ter percebido, eles vão ao ecrã, assim, e tentam, e depois aquela porcaria do ecrã do computador não me reconhece a gente tocar. Que bosta de computador é este? Isto não presta, pá. O nosso iPad reconhece o ecrã. E as montras? Quando eles chegam a uma montra de uma livraria... Estou carregado aqui. Bom, portanto, eu acho que nós estamos a criar um mundo maravilhoso. Há quem não goste, mas eu logo de manhã disse, não pensem nisso. Todas as oportunidades que são criadas compensam largamente as atuais situações profissionais que se perdem. E eu digo isto com a autoridade, tenho 69 anos, Caneco, 69 anos. Quando eu fui, e digo isto também com muito orgulho, eu fui dos primeiros vendedores de microcomputadores em Portugal. Na altura, antes da Apple, uma coisa que se chamava António Pacheco Agostinho Limitada, e que vendia todo tipo de PCs que na altura tinham aparecido com aquele CPM, o concorrente CPM, uma série de sistemas operativos disparatados. E achava imensamente divertido, aquilo excitava-me. E depois apareceu a Apple. E eu e o Ricardo Carvalho, que mais tarde vem a ser o dono da Epson, da empresa que distribuía a Epson, com o João Brás, nós fomos os 2 primeiros vendedores daquilo. E tínhamos terrores das pessoas a dizer, isso vai substituir, vamos todos para o desemprego, não vai haver emprego para toda a gente. Não se preocupe, isto vai criar mais emprego do que aqueles que substituem. E foi assim, pá. E a gente já viu uma série de revoluções informáticas acontecerem. Todas elas tiveram a mesma ameaça, que iam acabar com o emprego. E todas elas acabaram gerando emprego de melhor qualidade. Porque, mais uma vez, João Paulo, eu lembro muito bem do que era na Segurança Social, por exemplo, na abertura de um concurso, tínhamos uma mesa cheia de senhoras à volta, era só mulheres, os homens não queriam fazer aquilo. E o papel delas era desagrafar, carimbar as folhas uma a uma, e depois agrafar aquilo, fazer rúbricas. Eu digo, que trabalho tão estúpido, meu Deus. Não haverá uma maneira de assinarem cada uma das todos assinarem. Falhava uma em 5 cópias impressas. Trabalho tão estúpido. Era completamente. Como é que era possível? Mas as pessoas não tinham outro remédio. Agora, como é que se podia dar sentido no trabalho? Como é que se podia dar motivação a pessoas cujo trabalho era uma coisa tão parva como esta? E foi isto que a informática permitiu eliminar, com tantíssimas ferramentas maravilhosas que tornaram a vida das pessoas muito melhor. Com a certeza que haverá sempre outro tipo de ocupações, de profissões, de valores que se vão levantar. Eu costumo dizer, para evitar, portanto, no confronto com os novos luditas, não é? Os luditas eram os que partiam as máquinas na Revolução Industrial, e para confrontar com essa perspectiva catastrófica, costumo lembrar que enquanto nós não soubermos tudo aquilo que queremos saber,
enquanto nós não vivermos todo o tempo que quisermos viver e com saúde. Enquanto nós não tivermos vá lá, o enquadramento social, o apoio, os afetos que queiramos ter, enquanto não tivermos a sustentabilidade global, há um percurso enorme, há um conjunto de oportunidades enormes que podem surgir para profissões, não é? E essas profissões vão aparecer. Vamos a isso, pá, vamos a isso. Muito obrigado, João Paulo. Obrigado. Agradeço a todos os anteriores e a todas as pessoas que ainda nos ouvem e assistem por este método e pelo meu Cresce 67. Agradeço muito este 5º aniversário que eu sou suspeito para dizer isso, mas estive a assistir às sessões todas e acho que foi um grande sucesso. Em boa hora decidimos fazê-lo, mesmo não sendo presencial, mesmo usando esta nova tecnologia, porque no essencial as pessoas, através desta nova tecnologia, nova, é antiga, como que já havia videoconferência há 15 anos atrás, só ninguém usava, mas já havia. Eu trabalhei para uma empresa chamada Década, não sei se se lembra da Década, que era uma das grandes impulsionadoras da videoconferência e não teve sucesso. Pronto. Foi preciso o Covid para isto ter sucesso. Mas é perfeitamente possível transmitir conhecimento através deste meio. E, portanto, vamos continuar, vamos reincidir, vamos fazer muito mais. Resta-me agradecer também muito ao Ulisses, à Cláudia, à Mária, a toda a equipa, à Anabela, que estiveram por trás e tornaram possível este evento. Eles são fantásticos, fazem uma regia fantástica, conseguem manter estes oradores todos a conseguir funcionar, fizeram ensaios antes, fizeram testes antes. Bem, absolutamente fantástico. Portanto, agradeço-lhes imenso em nome da Associação, da APE, em nome da Aliança, em nome do Global Compact. Estão todos de parabéns. Obrigado e até à próxima. Até breve. Até a próxima. Até breve. Obrigado. Obrigado.